Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. O meu entrevistado é o deputado estadual Sandro Regis, que está no seu 6º mandato consecutivo aqui no Parlamento Baiano e recentemente assumiu a liderança do União Brasil. Deputado, mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa e é uma satisfação enorme tê-lo aqui. A gente, na abertura dos trabalhos, o senhor é o primeiro legislador que eu estou entrevistando após o nosso retorno. Primeiro, Fernando, quero agradecer, né? É sempre um prazer fazer parte do Questão de Ordem, né? Essa TV Assembleia que nós vimos nascer, praticamente na gestão do presidente Cláudio Ferraz, se eu não me engano. Isso mesmo. Né? E hoje se torna um importante setor e vetor da comunicação de nosso Estado, como profissionais competentes igual a você. Quero aproveitar para parabenizar a todos e dizer de nossa alegria, né, de mais um ano. Esse ano é um ano atípico, né, porque é um ano de eleição, né, um ano onde a Bahia terá a oportunidade de fazer alguns julgamentos, né, do que foi entregue nesses últimos 4 anos, mas principalmente dos últimos 20 anos. E assumimos a liderança do União Brasil, né, eu que já fui todos os cargos da casa, exceto presidente. Né? Mas por quê? Eu estava como corregedor, mas comecei no ano eleitoral e todos sabem da minha ligação muito forte com o nosso pré-candidato, ACM Neto. É importante o líder do partido estar 100% conectado com o nosso pré-candidato pelo partido. Então é nosso desafio de também trazer para casa, através de nossa liderança, né, através do líder da oposição, o deputado Thiago Correia, e de nossa bancada, os debates, né, e os projetos que nós temos para mostrar à Bahia e os baianos que nós podemos muito mais. Deputado, qual a expectativa do senhor em relação a essa liderança da bancada do União Brasil? O senhor que já foi líder da oposição, que convenhamos, eu estou aqui no parlamento, o senhor bem falou, há mais de 20 anos, eu entrei aqui ainda estagiária na fundação aqui da TV, desde a fundação da TV, e obviamente acompanhei todo o seu trabalho, o senhor como líder da oposição, sempre deu muito trabalho, né, ao governo, questionando ali de forma contundente, com números. E a expectativa do senhor em relação à liderança do União no Brasil, agora nesse momento que é um momento desafiador. É um momento de expectativa para o partido e também para todos, né? É isso. O líder da oposição, nós estamos muito bem representados por Thiago Correia, né, que irá fazer o papel da liderança da oposição. A nossa liderança da União Brasil vai ser aproximar a nossa bancada, não só dos estaduais da União Brasil, como dos estaduais de toda a nossa bancada de oposição, ao nosso pré-candidato ACM Neto. Então nós vamos fazer mais, nós vamos encurtar os espaços para que a bancada também esteja muito motivada para esse próximo pleito das eleições que se aproxima agora em outubro. Deputado, eu lembro que eu me recordo que eu entrevistei o senhor há aproximadamente um ano aqui no estúdio e conversávamos a respeito se a ACM Neto seria ou não candidato ao governo do estado, e o senhor sempre firme ali, dizendo que a ACM Neto seria candidato e dizendo que o líder da oposição é a ACM Neto, quando eu questionei que Bruno Reis também poderia ser o líder, né, da oposição. O meu questionamento é o seguinte: o senador Jacques Wagner sempre ironiza, diz que a ACM Neto é muito bom de largada, mas ruim de chegada. Qual a opinião do senhor que a ACM Neto ele teve na frente ali das pesquisas na eleição de 2000? São cenários diferentes, né? E qual a opinião do senhor a respeito? Primeiro, a gente precisa saber que é o nosso candidato de oposição, porque querem rifar o Jerônimo, né? É Rui, é Jerônimo, então a gente não sabe nem quem vai ser o nosso adversário. Diziam tanto que Neto não seria candidato e quem não tem candidato é eles. Para um governo, imagine você, o líder dele, o bruxo, como falou bem o senador de Coronel, foi num programa de rádio aqui e disse que o governador é mediano é sinônimo de ruim. Né? Então o próprio Jacques Wagner está rifando o governador dele, dizendo que o governador é medíocre, que é uma gestão ruim. Né? Então a gente primeiro precisa decidir quem que eles vão botar lá, escalar, para a população baiana dar um não.
Não, porque eu não tenho dúvida. O ciclo se fechou, são 20 anos de PT, ninguém aguenta mais. Um Estado entregue aos narcotraficantes, um Estado onde piorou a regulação em 23%, um Estado repleto de mentiras e promessas, exemplo da Ponte Salvador e Itaparica. O baiano sabe o que nós estamos passando, da porta de casa para fora. Então, não tenho dúvida que é um cidadão. O Lula hoje só tem 55% de intenção de votos na Bahia. Vou lhe dizer aqui. Lula, quando ele foi eleito, ele teve 72% Pronto. aqui no Se estado. Lula né? chegar em outubro com 55% de votos, quem quer que seja o candidato do lado de lá, não passa de 35% dos votos válidos na eleição. Eles sempre usaram o Lula como escudo e como muleta, porque tem muito pouco a apresentar. Pior a educação, não sou eu que falo, quem fala para o Ministério do nível médio, né? Entre as 10 cidades, 5 mais violentas do país, proporcionalmente a Bahia o estado mais violento do país, né? Um estado entregue à criminalidade, um governador que diz que aluno tem que passar sem aprender. Então você vê que é um estado completamente perdido. É um verdadeiro barco à deriva. Não tem comando, um governo dividido em 3 polos. Cada um só quer saber de trazer para si e esquecer a população. Então, nós estamos muito tranquilos. É um cenário diferente. Você vê a rejeição do PT hoje é muito grande, não só a nível de Estado, a nível federal também. Eu não tenho dúvida que vai perder Lula e vai perder o Jerônimo. Deputado, em relação a essa expectativa, a expectativa de poder, né? Que a gente fala em todos os bastidores, a gente sabe que o grupo, vocês estão formando o grupo, já tem um grupo da oposição e recentemente Está vindo mais gente. Entrou mais gente que foi... Está vindo mais. Que o senhor pode adiantar? Não. Quem viria aqui desse Tá vindo puro... mais. Posso até lhe dizer que poderemos chegar na eleição com as bancadas simetricamente parecidas, em termos de números. O senhor acredita? Acredito. Deputado, a ida do senador Ângelo Coronel, que era do governo, né, que teve esse imbróglio todo, se ele seria ou não candidato à reeleição. Como foi a chegada? Porque isso aconteceu em um final de semana. Não, você já vencido. Mas a determinação dele, né? Não. O anúncio. Fernanda, Coronel está sendo defenestrado do governo já tem um ano. As pessoas montaram a chapa 1 ano atrás, a chapa por o sangue deles, né? Achando que são imbatíveis, achando que são maiores do que tudo, né? Que vão se perpetuar no poder, esquecendo todas as mazelas de misérias que o governo dele trouxe para os baianos e para a Bahia. E há um ano o Coronel foi expurgado. E o Coronel teve tido a elegância, a coerência de ficar ali. Olha, eu sou senador e quero disputar com vocês. Mas botaram o cara para fora. Não foi o Coronel que saiu, o Coronel foi expulso de uma forma abrupta do governo PT. Né? Paralelo a isso, ele nunca escondeu as relações dele com o nosso grupo. Eu sou amigo pessoal de Coronel. Mesmo ele, eu sou muito mais amigo dele do que dos próprios filhos. Porque quando eu entrei na Assembleia, Coronel era do lado da gente. Eu assinei para Coronel ser líder do PL, não foi, Alisson? No primeiro mandato. E eu me recordo também que o senhor inclusive, fui mais votado do partido. Fui mais votado do partido, mas abri mão para ele. Na presidência da casa, eu fui o coordenador. Inclusive o senhor. Por orientação de Bruno e Neto. E eu me recordo, e o senhor fez uma publicação no seu Instagram, dizendo que foi coordenador, na época que ele foi candidato à presidência da casa, que a oposição teve uma força absurda, porque eu acompanhei, e a oposição que ajudou... A oposição com menor número, mas quem elege o presidente da casa é a oposição. E aí, como o senhor vê essa ida do senador Ângelo Coronel, porque ele ainda não decidiu se vai ser até em março, para onde ele irá? O senhor acredita que ele vai para o União, o mais importante Brasil? Que o Coronel agora é nosso. Né? É um senador com 2 filhos, um deputado federal de quase 300 mil votos, um deputado estadual de 100 mil votos. Já viu o Cafu na frente. Acredito que virá mais alguns deputados estaduais e federais. Coronel é uma força. É um senador muito forte no interior.
sempre defendeu o municipalismo, independente de cor partidária. Foi o senador que mais botou emenda para os municípios. Então não é só o Coronel que vem. Ele vem com o grupo dele. Ele vem com a força dele. Somada à nossa força, liderada por ACM Neto, eu acredito que essa eleição, a Bahia e os baianos terão uma grande surpresa positiva. Deputado, eu conversei muito com os deputados da situação e eles minimizaram, obviamente, a saída do senador Ângelo Coronel, dizendo que teve essa mesma questão quando o vice-governador João Leão também saiu. Como o senhor vê essa comparação, o senhor analisa essa comparação da situação? Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, a gente precisa entender o que é que eles querem dizer. Porque ontem eu vi o governador dizer aqui, ontem eu não presenciei, mas vi pela imprensa, ele dizendo que Coronel não estava fora da base, que ele agora ia assumir as rédeas e que Coronel poderia ainda voltar para as bases. Outro dia ele gravou um vídeo com o Diego Coronel, dizendo que estava tudo bem, que viria boas novidades, então eu não estou entendendo. Primeiro eles precisam decidir. Quer dizer que Coronel para o governador é bom, para os deputados é ruim? Eu soube que essa semana até 4 horas da manhã queriam bater na casa dele, ministros, senadores e etc. Então, eu acho que os deputados estão vivendo em um mundo e a majoritária está vivendo em outro mundo. O senhor acha que o Coronel pode recuar? Zero. Coronel é senador e vai ser eleito pelo nosso povo. Deputado, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Sandro Regis, um deputado de destaque aqui no Parlamento Baiano, que está no seu 6º mandato consecutivo e está agora como líder do União Brasil, se destacou muito como líder da oposição aqui no Parlamento Baiano. E o meu questionamento é o seguinte: nós sabemos a força da bancada do União Brasil, qual a expectativa, deputado, para o crescimento aqui na Casa e na Câmara Federal? Não, primeiro, em termos de crescimento, nós temos que ver como irá se portar as candidaturas do partido, né, a nível Brasil, e também dos partidos aliados que vão fazer composições conosco. Mas foi o que eu te falei lá fora, eu acredito muito no crescimento do centro-direita. Né? É claro o desgaste da esquerda no país. Você vê, hoje já teve pesquisas onde o presidente já está com o poder na mão, com os grandes mídias na mão, né? Já está empatado tecnicamente no segundo turno. Né? Eu acredito que o presidente Lula vai ter encerrará sua carreira com uma grande derrota nas urnas. Acredito isso e, por consequência, também os estados que irão defender suas candidaturas com 13 será levado por essa espiral para baixo, juntamente com o presidente. Deputado, a gente sabe que a força no interior, o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, tem uma força muito grande no interior. Essa força, não. E que nas redondezas, na região metropolitana, a gente sabe da força de ACM Neto. E uma análise que eu fiz durante a eleição de 2022 é que o prefeito Bruno Reis, eu acho que ele deixou, na minha concepção, como articulista política, no primeiro turno, ele deixou um pouco solto. Foi tanto que a ACM Neto deu uma crescida absurda no segundo turno. Como é que vocês estão analisando, estão estudando isso para não acontecer o mesmo erro? Fato importante. Que, na minha concepção, o prefeito deu uma cochilada. Não, João Roma não vai ter mais João Roma. A direita vai estar toda junta. Toda junta. Você pode assinar aí, Neto vai ter mais de 1 milhão de votos em Salvador. Pode assinar e me cobrar. Nós vamos botar aqui 70-30. Pode escrever o que eu estou lhe dizendo. E como é que será o posicionamento do candidato ACM Neto, já que o governo disse muito, usou aquele termo tanto faz, não, que eu acho que Nós temos candidatura a presidente. No momento certo, nós vamos anunciar nosso candidato. Você acha que até quando, deputado, vai ser esse anúncio? Eu posso lhe adiantar. Já que o Ronaldo Se o Caiado for candidato pelo PSD, nós iremos apoiar Caiado.
Como é que vai ficar? O senhor acha que vai ficar, já que o PSD apoia... Aí é um problema de Kassab, minha filha, não é nosso. É um problema de Kassab, não é nosso. Mas, e vocês, como vão reagir? Não, nós vamos fazer a campanha de Assemineto e do melhor candidato do primeiro turno que a gente achar que a gente avaliar politicamente para o nosso grupo. Deputado, a gente sabe que a política é feita muitas vezes de golpe e contra-golpe, né? Que eu já escrevi sobre isso. Na eleição de 2022 foi algo assim, para a gente que é jornalista, foi algo intrigante, foi algo muito gostoso, porque vinha que a gente brinca, né? O jornalista brinca, que é o golpe e o contra-golpe. Vocês, o governo foi e pegou a Geraldo Júnior. Depois, João Leão foi para o lado de vocês. E ficou isso, né? Essa confusão, um tirando do outro, o golpe e o contra-golpe. Qual a opinião do senhor? O senhor acha que o governo está querendo tirar alguém do lado de vocês? Porque a gente teve nos bastidores também a conversa que José Ronaldo poderia ir para o lado. Zero. O senhor acha que tem chance zero? Zero. O senhor acredita que ele vai permanecer? Claro, o Ronaldo Homem de Bem não é burro. Não vai para um projeto que está falido, que vai perder as eleições. Ele fará parte da cabeça de chapa? Não sei, mas o Ronaldo é uma peça fundamental na campanha de Assemineto. Ou como chapa, ou como eleitor, como prefeito, como amigo, orientador, coordenador. Zé Ronaldo é 100% a gente. Deputado, e a respeito aqui do Parlamento Baiano, qual a expectativa de iniciar esse mandato? Eu acho que esse ano, Fernando, vai ser muito fraco, por causa das eleições. Né? Todos os deputados vão para a reeleição, né? Os deputados defendendo seus projetos estaduais, federais, enfim, é como a gente sabe. Como a vida é. Terça-feira, sessão, votação e ponto final. E como é que o senhor divide esse tempo, deputado? O senhor, líder do União Brasil, aqui no Parlamento Baiano, tem família, o senhor é muito família, a gente vê nas redes sociais o senhor ali com os, difícil. Com seus filhos, com sua esposa. Eu estou muito envolvido na eleição de neto, né? Eu sou muito envolvido na eleição de neto. Proporcionalmente até muito mais do que na dele, do que na minha, que agora eu vou equilibrar. Mas nesse primeiro momento era importante para a gente arrumar a casa. Né? Mas a gente, esse ano, os filhos, a esposa, a família, todos sabem que é um sacrifício. E eu acho que vai ser a eleição das nossas vidas. Não falo da minha reeleição apenas, né? Da eleição de neto, eleição para presidente. Eu acho que vai ser essa eleição de outubro de 2026, será um divisor de águas para o Brasil, para a Bahia e para o povo brasileiro. Deputado, falando aqui na Assembleia Legislativa, eu não poderia deixar de citar que na época que havia muita expectativa de Assemineto ser eleito governador, obviamente muita gente acreditava nisso, até os deputados governistas, eu sempre digo isso, que nos bastidores falavam, também havia uma expectativa a respeito da presidência da casa. E nos bastidores, o que se falava na presidência da casa é que o senhor poderia ser o próximo presidente da casa. E algo muito interessante é que o nome do senhor era recebido de forma muito bem-vinda, tanto para oposição quanto para situação. Por que o senhor acha que o nome do senhor ficou tão em evidência e foi tão bem recebido? Porque o senhor é um legislador forte de posições, mas respeita, é isso que eu estou falando. O senhor tem essa diplomacia. Eu respeito senhor... e tem uma grande qualidade. As pessoas sabem, todos os acordos políticos da casa, as pessoas me procuram para validar. Por quê? Porque ninguém é obrigado a dar palavra, mas se der, tem que cumprir. Então, a única coisa que a gente nasce e morre é com quem a gente planta e o exemplo que a gente deixa. Né? Então, para mim, palavra é algo que é crucial. Crucial. E como o senhor viu o nome do senhor ficar tão em evidência? O senhor falou logo no início da entrevista, que o senhor ocupou todos os cargos aqui do Parlamento Baiano, exceto a presidência. E o cargo de presidente, obviamente, que é almejado. Todo legislador quer, e isso não é algo absurdo. Obviamente, as pessoas querem, sim, um posto maior. E o senhor teve isso,
foi debatido isso, nos bastidores já era dado como certo. Eu queria saber só como o senhor recebeu isso. Naturalmente, eu estou... Neto será governador e eu vou jogar na posição que ele indicar. O senhor acha que a sua posição vai ser como chefe de legislativo, Não caso sei, ele se... Não sei, é o que ele indicar. Se eleja deputado. Deputado, vamos falar um pouco a respeito da perda que nós tivemos hoje aqui, né, que a gente teve logo no início do ano, no dia 17 de janeiro. O senhor como líder do União Brasil, e nós perdemos aqui o deputado estadual Alan Sanches, um legislador extremamente... A cada perdeu um legislador, eu perdi um dos meus maiores amigos. Imagine. 16 anos de amizade. Imagine, amigo deputado. Muito mais fora da casa do que dentro da casa. Amigo de conselho, de conversas pessoais, problemas familiares que às vezes eu pedia para ele que ele me pedia para ajudar ele. Enfim, até hoje eu não me recuperei, vou ser sincero com você. Eu imagino, e foi um susto muito grande, não é, deputado? Eu não sei como é que eu vou me portar no plenário sem Alan. É muito duro para mim. Pela sintonia, né, deputado? Eu vou dizer uma coisa a você. Na sexta-feira eu falei com ele longamente. No sábado de manhã nós trocamos mensagem. E quando o Duda, seu filho, me ligou para dizer que o pai estava infartando, eu entrei em desespero. Eu estava em Itacimirim, larguei tudo como estava, vim correndo para Salvador. E fui direto para a casa dele. Eu e o deputado Penalva, que mora no mesmo prédio. E quando cheguei lá, me deparei com aquela cena que vai marcar pro resto da minha vida. E é algo assim, deputado, que ninguém, obviamente, esperava. O deputado estadual Alan Sanches, um dos deputados muito benquisto, e que defendia muito a saúde aqui no parlamento. Ele, como médico, não é, deputado? Tinha feito um projeto justamente, acho que há 5 dias, ele tinha apresentado um projeto em defesa das pessoas que... Fernando, ele clinicava todos os dias, ele nunca largou a profissão dele, não. Ele era apaixonado por... Ele me dizia, se for ter que largar a medicina e a política, eu fico com a medicina. O deputado tinha dificuldade de gravar com ele? Por causa dos horários. Por causa dos horários. Eu só vivia na clínica. Ele só vivia na clínica. E aí eu chegava e falava, deputado, eu quero gravar com o senhor. Ele, Fernanda, eu ainda clinico, eu estou lá todo ele dia, trabalhava como é que eu vou? Muito, ele era um monstro para trabalhar. Ele falou, eu não tenho como, veja, aí eu fui e articulei outro horário para ter a presença dele aqui. A capacidade dele de trabalho é muito grande. Ele era excepcional e muito humano, deputado. Quem sabe sou eu, minha amiga. E eu recentemente perdi o meu pai também, há 2 meses, e eu me recordo de algo assim que me marcou muito. Porque eu estava no corredor, estavam passando 3 deputados, aí me cumprimentaram, deram meus sentimentos, e a Alan me chamou. E falou, Fernanda, eu vi nas redes sociais que você perdeu o seu pai, e eu tenho certeza que ele tinha muito orgulho de você. E aí, quando ele falou isso, eu falei, pô, deputado, estou muito triste e tal, eu desabafei com ele. Ele falou, mas você tem que seguir. E ele me deu uma força e me abraçou. Eu falei, meu Deus do céu. E aquilo me confortou, que é uma forma de conforto. Acho que 10 dias, 20 dias depois... Não existe. E perdeu o parlamento, né? Até hoje eu estou... Não sei, não tenho palavras. É, os meus sentimentos, deputado, a gente externa todo o sentimento a toda a família, né? Foi muito Duda, a doutor Leonardo, a Vitão, a Bruna, que ele me disse aqui, a Bruninha, que seria... a paixão da vida dele. Ele falou que acha que ela vai ser política, ele me deu aqui a entrevista. Então, a gente externa, e eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui, o senhor que é um legislador extremamente respeitado. Obrigado. Um legislador questionador, de posicionamentos fortes e firmes, que não teme o que falar e fala, mas é um homem também muito respeitado e, como o senhor mesmo disse, de palavra, e conhecido nos bastidores, um homem de palavra é tanto que foi cogitado aí para a presidência aqui do parlamento. Então, muito obrigada, deputado. Boa sorte na caminhada do senhor. Obrigado.
e espero entrevistá-lo mais vezes, com mais questionamentos, esses questionamentos que a gente tem como jornalista que intrigar, né, para poder puxar e tê-lo aqui, o senhor, mais vezes com a gente. Obrigada por ser também aqui o primeiro legislador nessa abertura aqui do parlamento. É o primeiro que eu estou entrevistando também, depois me sinto muito honrado. Depois que o meu pai faleceu, que eu estava muito abatida. Então, para mim é uma grande honra e é um aconchego também ter o senhor aqui. Obrigada, deputado. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.